Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de entrevistar uma mulher que transforma ideias em experiências, conexões em negócios e eventos em verdadeiros ecossistemas de oportunidade. Ela tem 26 anos de carreira, formação em administração pela UNB e especialização em marketing pela ESPM e uma trajetória sólida como executiva de marketing e vendas. Fundadora do grupo Michele Sintra Eventos, da Rose Bueno Móveis, idealizadora do Arena Noivas, um evento fantástico, e criadora do Universo Arena. Ela também atua em frentes institucionais importantes como o Inova Mulher, o Instituto Mulher Empreende, a Coletiva Mútua e Líderes do Brasil. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast, Michele Sintra. Seja bem-vinda! Que lindo! Obrigada! Muito maravilhosa. Gente, vocês viram o currículo dela, Meu hein? Deus! Gente! É sempre bom quando a gente é apresentado assim, né? Muitas mulheres falam assim, nossa, quando eu ouço assim a apresentação, eu falo, nossa, eu sou tudo isso mesmo. Sou eu mesmo? Muito maravilhosa. Mi, Legal. minha primeira pergunta, a minha audiência já sabe, a galera já espera, que sempre é quem é a Michele por trás de todo esse currículo maravilhoso que a gente falou. Mas quem é a Michele? Me conta a sua trajetória, me conta um pouquinho da tua jornada, para a gente entender um pouquinho e te conhecer um pouquinho mais. Ah, que legal. Bom, eu hoje, primeiro de tudo, eu sou mãe da Alice, tem 7 anos, minha única filha, do meu casamento com o Frederico Sintra, um fotógrafo incrível. Uau! Cuja empresa faz parte do nosso grupo de empresas de eventos. Mas sou aquela pessoa, recém-laudada com TDAH, É, porque eu menina! já sabia que eu era hiperativa e já sabia que eu sou super hiperfoco. Eu estava vindo para cá, me ligaram, uma Ah, ligação muito importante, e eu não podia deixar de atender. Eu atendi no viva voz do carro, né, e comecei a conversar com a pessoa. De repente, eu entrei numa via contramão, passei no sinal vermelho, acho que eu peguei uns 2 pardais. Aí eu assim pra pessoa: "Deixa eu te falar uma coisa, eu sou hiperfoco, eu tô prestando atenção muito em você e tô fazendo altas barberagens no trânsito, deixa eu te ligar daqui a pouco". Assim, eu sempre fui essa, muito, muito hiperativa. Desde pequena eu lembro, assim, eu tenho uma lembrança bem fazedora. Você é pequenininha fazedora? total. Eu sou muito realizadora. Desde novinha na minha carreira eu falava nas entrevistas ou em alguma reunião, "Muito lindas iniciativas, cadê as acabativas?". É verdade. Eu preciso de acabativas, o mundo precisa de acabativas, porque a Eu gente gosto da tem palavra muitas ideias. completude. As pessoas estão em falta de completude, começa e não É termina, isso mesmo, né. muito. E eu acho que a gente tem tanta informação hoje, tem tanta coisa acontecendo à nossa volta, que a gente ficou muito curioso, começa um monte de coisa e não acaba nada. E aí a gente criou uma geração de ansiosos, É né, verdade, todo mundo querendo começar um monte de coisa, total. não acaba nada, a gente fica insatisfeito com o nosso resultado, tanto que a gente está aí atrás de produtividade, vamos aumentar a nossa produtividade, e eu tenho certeza que há 20 anos atrás, as mulheres com a nossa idade não tinham a produtividade que a gente tinha, porque elas não faziam esse tanto de coisa que a gente faz, não tinham acesso a tanta informação, não tinham tantos lugares para ser demandada, né, porque hoje a gente briga, além de: "Ah, não tem jeito, a gente é mulher e dona e chefe de uma família", que é a mulher que é a chefe da família, né, vamos combinar. A gente tem que fazer gestão da nossa casa, a gente tem que cuidar da criação do nosso filho, a gente tem que ajudar a cuidar do marido, a gente tem que cuidar das empresas, e aí a gente é acessado por WhatsApps, Instagrams, todas as redes sociais com suas DMs, e a gente tem que gerenciar todas essas demandas. É muita coisa. Muito, Eu tenho certeza que há 20 anos atrás as mulheres da nossa idade não tinham que gerenciar tudo isso, apesar de ter que gerenciar muitos desafios. total. Então, a gente está aí atrás de maior produtividade, mas a gente já é muito produtiva. E agora a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, da nosso equilíbrio, cuidar da nossa saúde e
tentar ser mais completas, né. E Isso que você está falando, vem à tona na maioria dos podcasts que eu faço, porque é exatamente isso que a gente vive, é a realidade da mulher hoje, né. A gente conquistou um espaço importante, que é o espaço do trabalho, que é o espaço, né, da produção mesmo, mas eu gosto de dizer que, por vezes, a gente não precisa querer equilibrar todos os pratos de uma vez e querer ser a Mulher Maravilha. E a é, gente, às vezes, adoece por querer estar sempre em alta em todos os departamentos que a gente gerencia. é isso. E eu eu até falei hoje no podcast de manhã, eu falo: "Cara, deixa cair uns pratos aí". Deixa cair e sabe, porque nós mulheres, como você bem falou, a gente gerencia muita coisa, cara, mas se a gente não nos gerenciar, se a gente não conseguir ter um autoconhecimento e cuidar de nós primeiros, principalmente no empreendedorismo, né, Mi, você Exatamente. sabe como é, a gente falha, a gente vai falhar, porque se a E gente a não gente tá bem, a falha gente não. com a gente. Exato. A gente não falha com os outros. A É, gente é muito responsável, é. a gente quer garantir que os compromissos que a gente fez sejam cumpridos, mas com a gente. "Ah, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu É. tomo". Eu hoje tomei uma injeção que eu tinha que tomar há 20 dias. Falei: "Não, hoje eu vou tomar". Assim, foi um desafio, assim, porque, meu Deus, por que que eu tô me enrolando A tanto? gente não nos prioriza, né, sempre Não, o primeiro lugar estão as outras coisas. exatamente. São os filhos, é o esposo, é a casa, é a Os empresa, os negócios, os negócios, funcionários, e é assim aí mesmo. a gente acaba. Mas eu estava falando de mim e acabei já entrando na bandeira, né, muito Exato, engraçado. porque querendo ou não, faz parte de nós mulheres empreendedoras esse tema, né. Eu acho É, importante a gente falar, porque acaba sendo algo que é nosso, sei lá. e eu me vejo, sendo sempre assim. Desde criança eu lembro, da minha mãe falando: "Nossa, essa menina precisa fazer uma atividade, Um para uma". quieta, Ela quer assumir todos os grupos, ela quer fazer todas as atividades, ela sempre é a menina que vai apresentar, ela a líder, Eu né. sempre fui líder. Só que eu não sabia, eu não entendia isso, né. Mas eu era aquela pessoa que: "Ah, não estão fazendo? Vem cá, vamos fazer. Não, vem cá, vamos entrar, vamos", sabe. E eu não, assim, não me reconhecia, até quando eu fui e aí é aquela coisa, né, eu sempre tive uma base familiar muito sólida, uma família muito presente. E meu pai, muito protetor, não deixava nem viajar, dormir na casa de amiga, nossa, nunca, jamais. Primeira viagem que eu fiz sozinha foi com 23 anos. Uau! E aí foi uma revolta, mas isso me ajudou muito a, correr atrás dos meus objetivos. Porque aí quando eu fiz 18 anos, todas as amigas da minha geração e de onde eu estudava, ganharam carros dos pais. Uhum. Naquela época era muito comum. Hoje as crianças não querem tirar carteira nem usar carro, Eu né. só quero andar de Uber. Uber. Na nossa época, meio que era uma eu tenho 46 anos, né, então a gente está falando aí de 26, 27 anos. Era uma conquista, né, Sim. simbolizava Nossa, com liberdade, 18 anos, a primeira coisa que a gente estava na independência. autoescola. A gente É estava na porta isso. da autoescola para poder tirar a carteira e Minhas motorista. amigas ganharam carros com laço, tal, eu ganhei um. "Parabéns, filha, agora vai passar na UNB se você quiser tirar carteira". Aí eu sempre fui muito estudiosa, mas estudei, eu tive uma história longa na escola pública, muito boa, mas ela não preparava para a UNB. E aí eu ralei, aí eu pedi para ele: "Pai, então, ó, eu ouvi dizer que vai abrir um cursinho ali que chama Galois". Eu fui da primeira turma do Galois. Eu também fiz galois. É, eu fui a primeira turma. E aí: "Pai, eu quero estudar lá, porque aí eu vou passar no vestibular". E eu vinha no último ano, meu pai inventou: "Não, vou colocar você no Sigma", eu estudando no setor oeste. Eu fiquei de recuperação em todas as matérias. E não porque eu não estudava, mas porque era muito diferente. E eu entrei no último ano, né, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu estudei tanto no final do ano, tanto para passar Que de ano, passou no vestibular. passei no vestibular.
E aí entrei na sonhada UNB, fiz administração na UNB, passei em tudo. Eu passei em direito no DF, direito no CEUB, fisioterapia na Católica, fiz um monte de coisa. E aí escolhi a UNB, obviamente, e foi a melhor coisa, porque eu fiz administração, era onde eu ia estudar liderança, Tudo que você gestão, gostava tudo que desde eu já pequeno, que você fazia inconscientemente. Cara, intuitivamente. que fantástico. São os mistérios do universo, né. Fui parar na UNB e na UNB eu fui de consultoria júnior, fui do CA, fui das DCE, fui de não sei o quê, De todas as fiz lideranças que tinha, todos os você movimentos, adorava. que legal. E aí, mas muito com esse foco. Aí você acha que eu ganhei carro? Não, agora você pode tirar carteira e vai dividir com sua mãe. Coitada minha mãe. E aí, tudo bem, mas eu vou conquistar a minha independência. No segundo semestre eu comecei a fazer estágio. E comecei a trabalhar, 19 anos trabalhando bonitinha. Com 22, a minha formatura era em outubro, eu falei para o meu pai: "Eu vou me formar e eu vou para o Canadá". Até parece, vou para o Canadá, vou fazer meu intercâmbio, porque eu tinha perdido uma vaga para trabalhar com a presidente da empresa onde eu trabalhava, que era italiana. Ela tinha que se comunicar com a gente em inglês, e eu não falava inglês. Eu tinha aquele macarrônico da escola. E aí, eu vou fazer um intercâmbio, porque eu quero falar inglês, porque isso está me colocando atrás das pessoas, eu nunca vou passar no programa trainee, que é meu sonho. Beleza. Meu pai não acreditou. Eu fui, fiz orçamento numa agência de intercâmbio, resolvi, coloquei na mesa e falei para todo mundo da casa: "Ninguém tira daqui enquanto meu pai não veio". E ele: "Você não vai". 22 anos. Falei: "Tá bom, pai". Aí, quando eu me formei, ele me deu um carro. Você vendeu. Aí eu falei: "Que ótimo". Eu fui no mês seguinte, avaliei e vendi. Aí eu: "Pronto, eu já tenho dinheiro para metade do intercâmbio. Você vai me deixar pagar a outra metade para eu não precisar trabalhar de lavar banheiro e poder estudar?" Meu pai: "Eu não acredito nisso". "Pai, eu te falei que eu vou. Eu vou. Você ainda não me conhece?" Decididaça. Aí tá. E aí meu pai, coitado, sofreu, porque meu pai era proteção pura. E ele sofreu, sofreu, aí acho que 2 semanas depois eu lembro que ele foi tomar um vinho com os amigos, super cabeça aberta, e esses amigos falaram: "Deixa sua filha voar, você já fez tudo que ela podia fazer para ela, ela formou na UNB, que mais você quer?" Aí ele chegou em Nossa, me casa, arrepiei, bonito. não, eu também. Que história linda. Aí meu pai chegou em casa: "Onde é essa agência? Eu vou com você". Mas ele fez um interrogatório de policial com a dona da agência. Adorei seu pai, cara. Por Muito! mais pais raízes assim, sabia? E eu acho Olha o que mulherão que meu pai ele faleceu há 2 anos, por isso que eu me emociono. E ele eu faz uma senti o mesmo. falta danada, assim, mas ele é minha base. Ele é minha mãe, não tiro nenhum mérito da minha mãe, que abriu mão da vida dela, de Pra ficar. estudar, de trabalhar, da independência dela para criar 2 filhas junto com meu pai. Meu pai era aquela base sólida, o grande provedor, ou seja, machista. Mas Deus mandou 2 filhas e ele criou suas 2 filhas para não depender de homem nenhum. Eu escuto isso, eu só lembro dele. Não vai depender de homem nenhum. Porque ele não queria ver nenhum as filhas passando pelo que ele fazia com a minha mãe. Olha como o mundo dá voltas. Eu tenho certeza que meu pai morreu um homem mais evoluído, Com porque eu certeza. e a minha irmã somos difíceis. A gente é líder, a gente é brava. Os nossos maridos, meu e da minha irmã, eles são calma, zen, budistas, assim. E vocês dominante. Por quê, menina? Não, e nenhum outro ia dar conta não, da gente. É muito engraçado. E o meu pai falava: "Eles são bons homens, tenham paciência, eles são bons homens", porque ele também sabia que nenhum homem ia aguentar. E aí, ele E foi, você foi para o Canadá. bichinho. Eu fui para o Canadá, aí ele pagou o resto da viagem, me deu bastante dinheiro, eu pude estudar e trabalhar voluntariamente numa empresa de telecom lá. Então eu tive oportunidade que quase ninguém tem. Eu já era formada e eu trabalhei com executivos lá, foi muito legal. E isso me deu uma assim, meu inglês
assim, eu cheguei, já fiz todos os testes que tinha que fazer para os programas trainees, para mestrado, tal, fiz tudo. Tudo eu tirei nota máxima, assim, eu fui porque eu sou essa pessoa de estudar, de Sim. mergulhar e, cara, então eu vou fazer o tempo valer, o dinheiro valer, né. Então eu fiz, assim, o melhor intercâmbio da vida, fui mais madura, então eu fui para aproveitar, profissionalmente, voltei com inglês muito bom, com experiência de vida e de universidades fora, então para mim foi uma realização completa. Voltei, fiz todos os programas de seleção, de programa trainee do Brasil, não passei nenhum. Não saí de Brasília. Todos aconteciam desastres, assim. Teve um que eu cheguei na última etapa, reunião com a diretoria no Rio de Janeiro. Aeroporto de Brasília fechado desde 7 horas da manhã. Meu Deus, Não Michele. cheguei no Rio de Janeiro. Assim, foram todos O assim. universo conspirando contra. Eu não era para eu sair de Brasília. E aí fiquei em Brasília, aí assumi, uma posição bem legal na Brasil Telecom na época, trabalhei muitos anos na Brasil Telecom, fui gerente pela primeira vez aos 25 anos, já liderava equipe, então assim, sempre com eh essa Esse perfil, de assim, de garota prodígio, sabe. Mas não era assim, eu sou essa pessoa, realizadora, essa pessoa que tem muito claro o que que eu quero fazer, onde que eu vou fazer, onde que eu vou chegar, e eu sempre tive a máxima que eu tenho acesso a qualquer pessoa. Eu chego onde eu quiser chegar. Eu bato na porta que eu quiser bater. Eu cheguei uma vez, estava numa reunião, aí muitos anos depois, eu trabalhei muitos anos aqui em Brasília, até que eu fui convidada para ir para o Rio de Janeiro, mudei para o Rio de Janeiro, trabalhei 2 anos lá e depois 2 anos em São Paulo, numa empresa de telefonia e assim, uma realização plena da minha carreira, todos os reconhecimentos, foi muito legal. E aí voltei para Brasília, alguns anos depois, e assumi uma posição muito boa, assim, gerente executiva, assim, uma posição hierárquica muito boa numa consultoria, numa corretora aqui em Brasília muito grande, muito conhecida. E aí, lá um dia, me deram um desafio. Você tem que participar da reunião tal que vai acontecer lá no banco gigante, na sala da diretoria, não sei, tipo uma coisa muito inacessível. Falei: "Tá bom". deixa comigo. Aí eles assim: "É hoje, tá?" Aí eu: "Que horas?" 2 horas. Tá bom. Cheguei lá, 1h30, falei: "Vamos ver onde que é". Só sabia o nome da pessoa. Era tipo vice-presidente. Aí, da Caixa Econômica. Aí, eu entrei na garagem daquele prédio da Caixa Econômica, ali na Asa Sul, o grande, né, e entrei na garagem, aí na cancela lá, o moço já assim pra mim: "Onde a senhora vai?" Aí eu tenho uma reunião com fulano, ele tá me esperando. Onde que eu posso estacionar rápido? Porque eu preciso subir, a reunião é agora 2 horas". Ele ficou me olhando assim: "Nossa, não, então para lá na vaga da presidência". "Tá, onde que é?" "Ali". "Aí você já pega o elevador que chega direto lá na sala dele". "Tá bom, obrigada". Aí fui, parei na vaga da presidência, Que fantástico. entrei no elevador, subi, saí na sala. Aí, não sabia quem era o cara. Falei: "Tá bom". Saí lá, secretária, né, aquela coisa bem formal, "Eu tenho uma reunião agora, tal hora, eu vim representando a empresa tal, com o fulano". "Ah, sim, claro. Mas qual o seu nome?" Aí eu peguei: "Seu nome não tá aqui na lista". Falei: "Então, vim representando a empresa, eles não conseguiram mandar ninguém, eu vim, estava disponível, vim e vou levar todas as informações para a empresa". A pessoa olhou, eu vi que ela estava confusa, mas eu estava falando com tanta confiança, com tanta certeza que ali era o meu lugar, e assim, postura, Total. voz, o olhar, né, a gente, cara, o nosso corpo todo fala. E Perfeito. aí a pessoa: "Não, então tá bom, vem cá, entra aqui, aqui é a sala". Aí eu: "Você pode me apontar quem é o fulano?". "É aquele ali na ponta da mesa". "Ah, tá bom, obrigada". Então tá bom, entrei, sentei, passou uma meia hora depois perguntaram quem eu era. "Tudo bem, meu nome é Michele Cintra", na época eu era Michele Naves, ainda não era casada. "Meu nome é Michele Naves, eu tô aqui pela empresa tal, vim participar da reunião representando a empresa". Eles ficaram me olhando. Eu não estava na lista, eu não fui convidada.
Tá bom, Michele, que bom que você tá aqui, que bom que a empresa está sendo representada, então vamos. Oba, resolvi. Cheguei na empresa. Consegui. Vocês querem saber o que aconteceu na reunião? Ninguém acreditou. Então tá bom. E é isso. Ninguém barra ninguém. De verdade, com essa mesma confiança, com a mesma pauta, eu chego no Lula, se eu quiser. No presidente, se eu quiser. E eu acho que todo mundo, se você tiver preparo, tiver o seu propósito muito bem definido, eu tinha uma missão para fazer Cumprir. ali, né? Então, eu não estava lá à toa, eu não estava lá passeando, eu não estava enganando ninguém, nem dando um golpe em ninguém. Eu estava trabalhando, eu tinha um objetivo muito claro, eu sabia o que eu tinha que fazer e eu não tenho medo de falar com ninguém. O presidente também faz cocô e xixi. E aí a Também tem gente gases. volta no tema do início do podcast, que é a completude. Tem que ser feito? Eu vou dar um jeito. De alguma forma vai acontecer, É isso. né? E aí você se prepara e vai. Não pode ter medo. Fantástico. A gente tem que ter aquela coisa da agora, há alguns anos, tem a pesquisa da Brené Brown, né, de Sim. vulnerabilidade e tal. Cara, que ela explica o que a mulher já faz há muitos anos. Sim. Ter coragem de resolver os problemas. Porque a gente resolve problema, né? Mulher é resolvedora de problema. A vida toda. Desde a época da minha avó, bisavó. Você acha que vieram nos navios para o Brasil imigrantes europeus? Como? Você acha que era só o homem lá na força bruta? Era a mulher pensando atrás, era a mulher planejando, organizando, ajudando o homem a sobreviver. Não é, assim, a gente é criado para resolver problema, nós Total. mulheres todas, né? E eu não reclamo, não acho ruim, não estou criando minha filha assim, mas não acho ruim por essa forma, assim, porque nos faz, nesse momento em que a gente é muito desafiada, e até hoje eu vivo momentos de machismo que me dão vontade de vomitar. Não, assim, o mundo ainda é muito machista, né? A mulher já conquistou muitas coisas, mas a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, né? Quando a gente Nossa, vê casos muito. eh, Você sabe o que que de é esse. mesmo cargo, e por ser mulher recebe menos, então várias coisas ainda acontecem sim. Eu fiz uma entrevista uma vez ainda lá na minha carreira, que eu trabalhei 16 anos em grandes empresas e depois saí para empresariar. E aí, numa entrevista, para um cargo gerencial, a mulher do RH, eu estava concorrendo com outro homem, ela me perguntou: "Mas você acha que você dá conta de assumir essa mesma posição que o fulano já faz? Nã-nã-nã". E era um homem, né, e eu assim: "Espera aí, E uma mulher te perguntando, né. uma mulher". Aí eu: "Claro, por que não daria? Já fiz isso, isso e isso, tenho formação nisso, 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 e eu fui convidada para esse processo seletivo". "É, mas você acha que está preparada para ganhar tudo isso?". Forte. E eu assim: "Olha, preparada sempre estarei. Agora você está querendo avaliar se eu mereço?". Por ser mulher. É. Aí virou uma discussão em que a menina ela entrou na mesma época que eu na empresa e não evoluiu como eu, tal. E eu, cara, muito perceptiva, sempre fui, assim, eu sempre fui de ler o ambiente, ler as pessoas, eu tenho isso muito em mim. E aí eu recuei, falei: "A decisão é dela, deixa ela tentar". Ela vai tentar boicotar meu processo seletivo, mas a decisão não é dela. E o gerente que me convidou para fazer o processo seletivo vai me chamar. Dito e feito, eu fui. Eu tenho certeza que eu podia ganhar mais. E ela atrapalhou. Eu podia ter ganhado mais naquela vaga. E é triste, né, porque Ex assim, vindo de outra mulher, Não, e não né. foi a única. Eu no meio desculpa, te interrompi, mas é porque as coisas estão vindo. Imagina, pode o podcast é seu, a fala é sua, o microfone é seu. Eu lembrei de outras 2 assim, depois que eu saí dessa corretora,
Pô, já tinha meus 14, 15 anos de carreira. Aí eu fui fazer uma seleção para aquela Prudential, que aí você é uma empresa PJ que vende os Seguro. seguros. Aí eu fui fazer a seleção, mas eu já tinha 32 anos. Aí a gerente, mulher, grávida, me perguntou: "Mas você não tem filhos? Você quer ter filhos?" Eu falei: "Quero, mas eu ainda nem sou casada". Aí ela: "Ah, mas você tem namorado, né?" "Sim, mas eu ainda vou casar, depois eu vou ter filhos". Ela: "Tá, entendi. Eh, então tá Cara, bom, muito obrigada". Aí a resposta da seleção: "Você ainda está em idade produtiva. Isso pode atrasar o alcance das metas da gerência como um todo, da agência, sei lá. Então você não foi selecionada desta vez. Só que depois dos 35, eles não contratam, porque depois dos 35 a gente já está em outro momento de vida e não tem a mesma fome Ah, então por você tem que bater ser uma meta. mulher que não quer ter filhos. E Pois é, você tem que porque ser até os 35 é eu a tô em idade idade produtiva. produtiva total. Eu assim, cara, na hora e eu juro, era uma mulher grávida. Eu não. Na hora que eu soube, até as pessoas que faziam parte daquela gerência ficaram indignadas, assim, eu conhecia alguns, falei: "Tudo bem, tá tudo bem, não quero trabalhar para essa mulher". Eu estava empolgada porque era uma mulher, mas não quero. Total. E aí não fui, graças a Deus. Logo depois eu comecei Mas a aí é isso, né, o universo conspira. É aquela coisa, é energia, fala: "Cara, que não era pra você". E na verdade aquela empresa nem merecia uma potência tão forte como a Michelle. pois Então, é, deixa eu dar outra oportunidade aqui que vai ser muito é melhor, isso. né. E aí a minha carreira executiva acabou, porque eu sofri um assédio moral da minha Hum, diretora, mulher. mulher, em que ela questionava como eu me vestia, porque eu adoro vestir preto, como Somos 2, eu visto preto every day. Amo. ela falava que parecia que eu era fúnebre, eu usando taillés. Da época era Gregory, eram Lely Blanc, eram marcas maravilhosas. E ela criticando os meus minhas roupas pretas. Aí eu conheci meu marido, Fred, no Tinder. Ela Sério? e eu sempre deixei aberto, todo mundo sabia. Eu fiquei 2 semanas no Tinder, só pra me assustar. Isso tem 12 anos. Era o início do Tinder. Hoje eu não quero nem passar perto, mas eu fiquei 2 semanas, eu tive um stalker que ficou me perseguindo, me viu na rua, ficou me mandando mensagem, eu tive que Que bloquear era ele de ele? tudo. Era o Não não era meu marido, hã. não. Eu tive um stalker, depois eu comecei a conversar com um cara, fui conhecer ele, e aí ele me adicionou no Facebook, ele era casado. Putz. E aí, eu resolvi: "Não, eu vou sair", tinha esse cara me perseguindo, aí eu fiz assim ó, no Tinder, todas as pessoas que tinham dado match, e eu vi a foto do meu marido. E aí eu falei: "Nossa, eu não conversei com esse, parece tão interessante". Aí eu mandei uma mensagem pra ele: "Eu vou sair do Tinder, mas tá aqui o meu Facebook, se você quiser continuar conversando, me adiciona lá". Porque aí eu falei: "Pelo menos no Facebook eu vou ver quem é o cara, né, assim, de verdade, Consigo ter alguma mínima mais informação. informação". Aí ele me adicionou, e eu saí do Tinder. Eu não falei com ele, nem ele comigo. Sabe quando adiciona e fica? Sim, só adicionou como amigo ali, pronto. Aí eu falei: "Gente", tanto que eu brinco, já já eu conto essa. Aí ele estava em São Paulo, umas 2 semanas depois que ele me adicionou, e ele marcou uma padaria que eu amava, que era perto de onde eu morava, quando eu morei em São Paulo, e aí eu falei: "Nossa, eu adoro essa padaria, traz não sei o que pra mim". Aí a gente começou a conversar. A gente ficou uma semana conversando dia e noite o tempo inteiro. Quando ele voltou pra Brasília, né, a gente combinou um crepe e Desde então tá começamos a namorar em 2 dias e casamos. A gente foi morar junto em 2 meses, e aí a gente casou 2 anos depois. caraca, que legal essa história, É tô muito linda. tô E aí a encantada. minha diretora, que era a minha mentora, que eu amava de paixão, começou a implicar com ele, porque eu conheci ele no Tinder. Aí depois virou pra mim:
porque ele é cabeludo, é nojento. Eu sou do rock, eu adoro rock. E eu, assim, achava ele lindo, cabeludo e ponto. Nossa, é nojento, né, não sei o quê. Eu assim Gente, que mulher. e aí, pra coroar, um dia ela me pediu carona, eu deixei ela na casa dela, e ela assim, antes de sair: "Porque eu não acredito que a minha gerente", eu era gerente de inteligência de marketing, né, "que a minha gerente de inteligência está cometendo a burrice de morar junto com um cara que ela acabou de conhecer no aplicativo". Eu olhei pra cara dela: "Não é a gerente que tá indo morar com o cara, é a Michele, e você não tem nada a ver com isso". Ela ficou me olhando assim. Falei: "Olha, com todo respeito, não gostaria de falar mais da minha vida pessoal com você, apesar de adorar você. Você foi uma grande mentora e amiga, mas acho que passou do limite". Aí, ela não gostou que eu coloquei limites, começou a me perseguir de todas as formas. Ela era minha chefe direto. Aí, de repente, ela disse que eu não tinha maturidade. Eu já estava lá há 1 ano. Ela que me trouxe, que eu estava lá em São Paulo, feliz. Ela que me trouxe para Brasília, me deu o cargo que ela me deu, o cargo, já tinha feito 1 ano e eu fui a única gerente que bateu todas as metas no final do ano, dezembro. Em janeiro, ela me deu um downgrade, porque ela achava que eu não tinha maturidade para responder direto para ela, que era a diretora. Olha isso. Aí ela tirou todos os meus benefícios e me colocou debaixo de um gerente que eu indiquei para trabalhar do meu lado, assim, meu par. O próprio cara ficava com vergonha. Ele: "Michele, eu tô, assim, constrangido de te colocar com a equipe", porque eu sentava na mesa do lado dele, na sala dos gerentes executivos, e eu fui lá pra galera. Olha só. Ele conversou muito comigo e tá tudo bem. O cara que assumiu no meu lugar era um homem, e era meu amigo de faculdade. Ele, primeira vez que ele chegou lá, ele fez uma reunião comigo, ele: "Michele, eu não sabia de tudo isso. Eu não sabia o que tinha acontecido. Meu primeiro almoço foi para entender o que tinha acontecido, porque quando me chamaram para trabalhar aqui não era para o seu lugar". Falei: "Então, tá tudo bem. Não é você, não foi sua culpa, mas tá tudo bem". Eu não saí, eu fiquei lá 1 ano a mais. E ela tentou, todas as semanas, pelo menos, ela tentou me fazer sair. Era assédio atrás de assédio. Eu gravei tudo, nunca usei, mas juro, assim, foi surreal eu viver casos de machismo Por uma mulher. por uma mulher. Por quê? Aí toda a equipe dela era homem, eu era a única mulher. Aí ela deu um jeito de me tirar, porque eu desafiava ela. Eu era uma mulher muito realizadora. O que tinha que fazer, eu batia meta, eu bati minhas metas. O presidente não entendeu por que que ela estava me dando downgrade. Aí um dia, num evento, em algum lugar, ele me perguntou: "Que bom que você está feliz nessa área, né? Eu não tinha entendido por que que você pediu para ir pra essa área, mas eu fico feliz de ver você realizando muito nessa área, tal". Ou seja, ela falou que foi você que pediu. Olha só. Aí eu falei, eu não me expus. "Não, tá tudo bem, aqui eu tô ótima, não tenho equipe para me dar dor de cabeça", porque eu não tinha mais equipe, né, eu não era gerente executiva, e eu gerenciava um projeto. Nesse projeto eu viajei um monte de lugar, o presidente ia lá representando, eu estava lá perto e tá tudo bem, foi ótimo. Mas ela me incomodando, assim, sempre que podia. De passar no corredor e falar: "De preto de novo?". E eu assim: "Sim". Tipo, meu Deus! Gente, que sem Foi noção. horrível. E aí isso foi muito ruim, apesar de hoje, 10 anos depois, não, 11 anos depois, eu vejo como o pé na bunda que eu precisava para Foi um entender, empurrão para o teu mundo empresarial. porque eu era muito apaixonada pela minha carreira.
muito mesmo. Eu me investi muito, eu estudei muito, eu eu tinha alcançado aquele status de de que eu assumi a primeira gerência com 25 anos, eu estava no mundo corporativo de assim, com muito corpo e alma, era a minha vida. Só que a minha vida estava, assim, indo embora, eu estava obesa, eu estava cansada, eu estava doente, Trabalhando demais. tomava remédio para dormir, depois tomava remédio para acordar, depois sabe, então assim, não estava legal, só que eu não ia desistir. Eu ia me acabar e eu não ia desistir. Então hoje eu vejo, cara, de novo o universo conspirando, porque se não fosse uma coisa tão ruim assim, eu não ia desistir. Aí, depois de 1 ano aguentando tudo isso, uma hora eu falei: "Basta". Aí eu mesmo falo só que eu cheguei para eles e falei: "É, mas eu não vou sair não, vocês vão me mandar embora, porque eu tenho um acordo de confidencialidade com vocês. Se eu sair, eu posso colocar a boca no trombone. Então vocês podem", porque a justificativa de eu tomar um downgrade foi porque eu não mudei números. Eu era gerente de inteligência. Eu não mudei números para ela bater meta. E aí, eu não fui corrupta. Era uma pessoa que desafiava ela como que ela podia fazer? Me tirar todos os meus benefícios. Só que eu sabia tudo, eu tinha provas de tudo, além de todas as gravações. Falei: "Então, você pode me mandar embora, para eu receber todos os meus benefícios? Que aí eu posso pensar o que que eu quero fazer da minha vida agora". E aí eu fiz esse acordo, saí, fiquei alguns meses desempregada, Sabáticos. mas assim, já me chamaram, trabalhei na Bancorbras, fiz um projeto lá, depois trabalhei na BRF, na Sadia e Perdigão. E para mim foi legal, porque eu nunca tinha trabalhado em indústria. E aí eu conheci um outro lado que está tão presente nas nossas vidas todo Sim, dia, né, a gente compra produto industrializado todo toda dia, e às vezes a gente nem sabe, né, como funciona toda essa cadeia por trás. E aí foi legal para eu conhecer, foi uma experiência de vida, porque eu quase virei vegana. é mesmo? Menina, você não sabe o que é uma Não, fábrica. nem me conta. Eu não quero virar vegana não. Você nunca mais vai conseguir comer presunto, linguiça, salsicha. Até o queijo entra um pouco nessa vala comum. Meu Deus. E como que surgiu os eventos? Essa história é tão linda. É, Né, porque no meio de tudo isso, ela hoje tem o maior evento de noivas do Brasil. é isso. Então, eu conheci o homem da minha vida no Tinder. E aí é como eu brinco, né, que o Fred é a minha alma gêmea, só que calmo, tranquilo, Sereno, calmo. muito Buda zen. Tem um desenho infantil que é o Panda Zen, né, e o Fred também é gordinho, aí eu falo: "Você é o meu Panda Zen". E só que a gente tem os mesmos gostos, a gente fazia tudo igual, a vida inteira em Brasília, a gente frequentava os mesmos lugares, a gente gostava das mesmas coisas e a Nunca gente tinha se nunca visto. se cruzou. Aí, Deus criou o Tinder, e aí todo mundo fala: "É a primeira vez que eu consigo visualizar Deus criando um Tinder". Muito bom. Eu falei: "Gente, Deus teve que criar uma coisa de tecnologia, porque eu sempre fui muito tecnológica e o Fred é engenheiro". Aí a gente ficou: "Cara, assim, tecnologia fazia muito parte da nossa vida, Deus criou um aplicativo, uma tecnologia pra gente se conhecer". Que Porque louco. a gente não ia se conhecer. E olha que eu não sou religiosa, já falei de Deus aqui algumas vezes, mas não sou religiosa. Mas eu acredito muito nessa força superior, Sim, que é o universo conspirando e alguém lá de cima comandando os os palitinhos, fantoches. os fantoches. E aí, eu conheci Fred naquela época, ele passou comigo por tudo isso que eu passei nessa empresa, e toda essa parte meio de autoconhecimento depois que eu saí de lá. Uhum. Então, no ano do nosso casamento, porque quando a gente foi morar junto lá com 2 meses, eu falei pra ele: "Mas eu quero casar, tá? Eu quero entrar na igreja. Eu fui batizada, crismada na igreja católica, eu quero entrar na igreja. E eu quero entrar com meu pai, com a minha mãe, eu já sei a música, tá tudo
já planejado. Tá tudo Eu engatilhado. era essa noiva, não a noiva princesa, mas eu era a noiva que queria Uma casar. sonhadora, né. Muito. E eu falei pra ele: "Então a gente vai marcar uma data, independente do que tiver acontecendo na nossa vida, a gente vai casar nessa data". Aí ele: "Tá bom". Aí a gente marcou exatamente 2 anos do dia que a gente se conheceu pessoalmente, que foi 8 de novembro. Aí a gente marcou foi em 2013 e a gente marcou pra 2015. E Fizeram aí 10 anos esse ano. agora Ah, é. que lindo. E foi no ano que eu saí da outra empresa, passei por outras 2 empresas, estava lá na BRF, e estava assim, não sabia o que eu queria da vida, tal, e cara, resolvi, que eu ia largar tudo e que eu ia pensar o que eu queria da vida, só que eu queria casar. Como é que você casa? Faz um casamento desse jeito. Então ia ser muito econômico. Que a gente fez? Falou eu fui numa igreja, eu queria uma igreja pequenininha, e aí eu fui numa igreja católica ali na L2, indicada pela mãe de uma amiga minha, que era pequenininha, que não ia ter problema de data. Aí eu fui lá, perguntei se tinha minha data, a igreja é uma fofura, parece uma igreja de Pirinópolis, e aí eu falei: "Não, vou casar aqui". Então pronto, fui lá sozinha. Aí só avisei o Fred, tirei foto, mostrei pra ele, não sei o quê, "Não, vamos casar aqui", tá bom, marquei a data, 7 de novembro de 2015, que era o sábado, 8 era domingo. Aí fui pra casa da minha mãe: "Mãe, vou casar na igreja tal, nã-nã-nã", minha mãe assim: "Aquela igreja que é atrás da catedral?" Na L2? Que tem a Canção Nova do lado? É, essa mesmo, pequenininha, bonitinha, né, ela a igreja que eu casei. Ah, gente, o universo conspira a favor de Michele Cintra. 37 anos antes, minha mãe casou com meu pai lá. Que lindo! Lindo. Nessa hora eu comecei a chorar, eu falei: "Meu Deus, eu tenho que casar lá mesmo, mãe, foi totalmente ao acaso". Minha mãe: "É, que engraçado". Aí a gente foi, começou com o padre, aí ele fez também no casamento uma bênção para eles, né, de 37 anos de casado, porque eles casaram em novembro também, só que mais no final do mês. E aí eles estavam fazendo 37 anos. Foi, cara, foi lindo demais, me arrepiei toda de novo. E aí, eu queria, cara, muito na força do amor casar, porque a gente não tinha dinheiro. Aí eu tinha algumas economias da minha rescisão ainda, né. Aí a gente começou a ver os decoradores, tal, e aí a minha sogra, que chama Rose Bueno, ela trabalha há muitos anos com madeira de demolição e aço cortem em obras de arquitetura. Ela faz instalações sob medida, né. Ela não tem uma loja, mas ela tem uma fábrica. E aí tudo que a gente queria, que a gente tinha umas inspirações do além. Queria um casamento com mesão, bem americano, queria, mesas comunitárias com toalha, uma coisinha bem, singela, minimalista, nem se falava em minimalismo ainda naquela época, 10 anos atrás. A gente ia nas decoradoras, elas abriam pasta de papel de carta. 10 anos atrás, isso é 2015. Já existia Facebook, Instagram. É, essa era a realidade, dos mais caros, tá. E aí Gente, como evolui rápido, a gente não muito percebe. rápido. E aí, nessa época, eles tinham muito essa coisa do: "Não, você vai escolher a cor, e aí o resto a gente faz". Tipo, era um combo. Aí você quer a decoração de 30, de 50, de 80 mil. Eu assim: "Não quero nenhuma dessas". Aí, fui indo nas reuniões e só saía assustada. E a minha sogra, como trabalha nessa área, ela queria ir em tudo. Aí ela foi com a gente saía assustada. Aí, toda vez que a gente saía de uma reunião, ela: "Não, deixa que eu faço as mesas. Não, deixa que eu faço isso. Ah, eu vi, vai ter um bazar de antiguidades, vou comprar umas peças assim do jeito que você está querendo e vou restaurar". Não sei o que, tudo ela foi comprando. E aí, eu lembro até hoje, eu já estava super segura que a gente ia fazer a decoração. Aí eu fui numa decoradora muito antiga, conhecida, e aí ela mostrando a tal pastinha. Aí eu peguei: "Não, adorei, então vamos fazer assim". Aí eu abri assim, eu queria essa cor, aí passava, com essa cadeira, com essa mesa, com esse tipo de arranjo e essa toalha. E a decoradora assim: "Não, Não não pode. pode". Aí eu: "Por que não pode? É o meu casamento, tem que ficar parecido comigo". Não, mas, não combina. Eu: "Não combina? Claro que combina, olha aqui".
Aí eu ficava dobrando assim, sabe? Claro que combina. Elas não conseguiam abstrair, assim, tipo, visualizar uma coisa personalizada. Naquela época, Era ainda tudo não tinha engessado, era isso. As noivas eram muito casamento que a mãe sonhou, e o pai pagava. E, assim, e casavam novas, né. Na época, eu fui a mais velha a casar, eu fui a última a casar das minhas amigas de infância, e aí eu falei: "Não, gente, eu que tô me endividando para casar, não vai ser do meu jeito. vai ser do meu jeito". E no casamento, o pessoal saiu do casamento falando assim: "Cara, eu me senti na casa de vocês. Eu me senti era o casamento da Mi e do Fred. A gente fez tudo diferente, a começar por ser temático. Meu casamento foi Star Wars, Cara, que top. entrando numa igreja católica, de Darth Vader, criancinhas de Padawans e a minha daminha de Princesa Leia. É sério? Foi muito original. E aí, no meio desse planejamento todo, minha sogra um dia dá um piti: Que eu vou fazer com esse tanto de tralha que eu tô produzindo, comprando para o casamento de vocês? Eu não tenho loja, isso tá atrapalhando a minha produção". Ela tem um galpão de 1.000 metros quadrados, mas era lotado de matéria-prima. E aí ela deu um piti que estava atrapalhando, ela estava atrapalhando. Aí eu falei: "Vamos fazer o seguinte, tô desempregada, sempre quis empreender. E eu sempre achei que o meu empresariar chegaria para mim, de alguma forma. E aí, isso me parece uma luz, porque a gente está fazendo coisas que não tem em Brasília. A gente está ousando e dando, cara, personalidade para decorações de casamento que não tem. A gente tem um furo no mercado. Deixa eu aproveitar? Aí ela: "Você, gostei do seu ponto de vista. Então, vamos abrir essa empresa?". Inicialmente eu até pedi para ela ser minha sócia, porque eu nunca tinha sido empresária, eu não Sim, sabia nem ir no contador. E ela me ajudou muito. E aí, por essa razão, a minha empresa, minha primeira é empresa, rosa. chama Rose Bueno Móveis, porque é uma homenagem à minha sogra. E porque ela nos deu todo o acervo inicial, que foi o mobiliário para o meu casamento. No meu casamento a gente só alugou cadeira. Todo o resto foi feito ou comprado por ela. E a gente começou lá numa pontinha do galpão dela, ela abriu uma varanda ali pra gente deixar o nosso mobiliário ali protegido e trabalhar para alugar. Parênteses, 10 anos depois, a gente é o galpão inteiro e ela é um pedacinho na varanda, porque ela quis aposentar e a gente foi tomando Top. espaço, tomando espaço. Hoje a gente tem mais de 7.000 itens Cara, que dentro do legal. galpão E e para alugar e para vender? para alugar. Para Não alugar. vendo. Faço produção e decoração de festas, de eventos. Antes, até a pandemia, eu fui muito 90% casamentos, fazia poucos outros tipos de eventos, porque a gente nasceu de casamento, né. Sim. E a minha história, ela conta muito, porque eu tinha empatia com as noivas. Não tinha uma noiva que conversava comigo que não fechava comigo. Porque a gente se identificava. E aí eu falava pra ela: "Eu passei por isso, tal", e eu defendi sempre a bandeira de personalização. Porque foi o que eu falei: "Gente, o casamento é seu, não Tem que importa". ser do jeito que você quer. Exato. Até hoje eu tenho aí hoje eu faço cerimonial de casamento com assessoria, né, eu faço produção de grandes eventos, que aí veio essa história no pós-pandemia, a gente chega lá se ainda der tempo, mas, lá atrás eu só alugava imobiliário. Hoje eu falo para as noivas que, 10 anos de mercado, o mercado mudou Sim, muito, a gente teve uma grande quebra com a pandemia, a pandemia mudou comportamentos e mudou o jeito da gente trabalhar, sim, e o jeito da gente festar. total. Então, eh, a gente foi acelerado, né, a mudança foi acelerada pela pandemia. Mas já existia ali uma menina e um menino que se amavam e que queriam casar. Só que
Hoje, essa menina, esse menino, eles sabem o que eles querem, eles sabem o que eles gostam. Eles têm pressão dos pais? Tem. Já tinham antes também, mas hoje eles já conseguem gerenciar um pouco melhor. Eles têm a pressão do orçamento, o pai está pagando? Tem. A gente consegue gerenciar também. Mas hoje a gente já tem um pouco mais de consciência de que, já que eu vou festar, eu quero festar do meu jeito. Perfeito. E aí eu falo isso para as minhas noivas: você não tem que fazer nada por ninguém, nem pelos convidados, nem pelos seus pais. Por mais que seja um sonho da sua mãe já teve a vez dela. Então, se ela quer casar de novo, a gente faz uma renovação de votos dela com seu pai, mas não é o casamento dela. Para o noivo, a mesma coisa. E, com todo jeitinho, e aí as minhas noivas adoram, que eu já falei para elas: "Me usem". Eu tenho 26 anos de casca grossa nos ombros. Fala para sua mãe que fui eu que mandei. Não tem problema. Deixa ela vir falar comigo. Ela não vai falar. E se ela falar, eu vou falar: "Senta aqui, amor, vamos conversar?". E ela vai me amar, e ela vai aceitar tudo que eu vou falar, porque eu tenho embasamento, eu tenho história, eu tenho como Experiência. explicar tudo isso, Sim, diferente da noiva que tá com emoção. sim. Então eu falo: "Fala que fui eu que mandei". Michele falou, e a minha noiva, aí eu tenho uma de assessoria que é um amorzinho, a gente se identifica muito. E aí eu sou assessora cerimonial dela, né. E aí ela virou pra mim: "Mi, a minha mãe começou a me pressionar pra fechar não sei o quê com não sei quem, não sei o quê com não sei quem". Aí eu falei pra ela: "Mãe, a Michele tem um cronograma, e eu vou seguir o que eu tô pagando ela, eu vou seguir o que ela mandou". Aí ela falou: "Tá bom, você tá certa. Então em janeiro a gente conversa com a Michele". Aí eu falei pra ela: Muito bom. "Você acha que ela vai vir?". "Ela não vai vir. Relaxa, continua me usando". E aí é o que eu falo para as minhas noivas: "Me usa para fazer o que você quer, mas, cara, vai ficar tudo na paz e depois eu uso o meu jeitinho". Eu tive uma noiva esse ano que casou na casa de uma tia. E ela estava muito preocupada com o impacto na casa dela, no dia a dia dela, né. E aí eu fiz toda uma programação para decoração não impactar a rotina da casa. Eu tentei incomodar muito pouco essa tia, até o dia que eu fui lá, e o que ela mais queria Era era ser incomodar. envolvida. Ela queria ser incomodada. Aí eu comecei, peguei o telefone dela e eu mandava tudo pra ela. Eu fiz a tia mais feliz da vida. Eu estava lá bonitinha durante o casamento, de repente chega a tia: "Michele, vamos brindar, toma esse shot agora". Que Ela me legal. amou e agradeceu a noiva demais, porque ela queria ajudar, ela queria ser envolvida, ela queria ser incomodada, ela queria que a festa fosse uma rumba, não sei. Falei: "É isso, gente, a gente tem que saber ler, né". E volta àquela que eu comentei que eu sei ler muito bem Total. os ambientes, que é a maturidade que a gente vai ganhando, né. E é isso, assim, vamos lendo e vamos adaptando para o que onde a gente tem que, eh eh alcançar para chegar no nosso objetivo. E aí nisso, já linkando com o meu maior evento de noivas do Brasil, com a pandemia e todas essas mudanças que a gente foi forçado a fazer na nossa vida, o mercado de eventos foi muito impactado, Muito. Foi muito. porque a gente parou no início, no primeiro dia, Só voltou no e só final. voltou no final. Não podia, era proibido fazer evento. Tinha um monte de gente fazendo, mas era proibido e batia a polícia e fechava a festa. Então, a gente não trabalhava. Pensa na quantidade de pessoas que não morreu de covid, morreu de fome. Eu te contei mais cedo que o nosso mercado é muito informal. Pensa num show no Mané, a quantidade de pessoas envolvidas para montar um palco, para montar uma estrutura de som e de imagem, de telão no fundo, efeitos especiais. A maioria freelancers, né, que A vão só para maioria, e ficaram sem sem essa nada, renda. nada. Foi, assim, devastador pra gente. E aí, eu era uma empresa muito organizada,
E eu paguei o preço de ser muito boa. Eu entrei a pandemia com mais de 200 contratos assinados para o futuro, sem saber quando ele ia ser executado. Uau! Muitos desses contratos foram, muitos não, a minoria foi cancelada, a maioria foi remarcada, mas eu fiquei com contratos de 20, 30 mil de crédito que eu precisei desse dinheiro que eu já tinha recebido E para depois tinha que viver. fazer o evento. Então, como eu fiz o evento? Endividando a empresa. E aí, uma empresa que era, assim, eu tinha, não tinha, eu tinha muito orgulho de não ter uma empresa com nenhum empréstimo e ter uma empresa que estava começando a investir. Eu ia crescer meu acervo. Não, eu sou muito abençoada, de verdade. Eu estou falando bastante do universo aqui, né? Eu fui para São Paulo, eu peguei um empréstimo em fevereiro e fui para São Paulo, para as feiras, para comprar. Meio de fevereiro. Nas feiras, eu vendo todas as condições, tal, para comprar 500 cadeiras, comprar não sei quantos arranjos de não sei o que lá, beleza. Não comprei. Alguma coisa me dizia: "Não compra. Não compra, não compra". Eu falei para meu marido: "Não quero comprar, não vou comprar". E ele assim: "Michele, a gente veio até aqui, Para não vou comprar. comprar". Aí o que eu fiz? Negociei com todos para estenderem aquele preço da feira para mim por mais uma semana, que eu ia voltar para Brasília e ia tentar fazer o dinheiro render. Voltei, pandemia. Olha o meu santo forte. Imagina se você tivesse investido. Nossa! Nossa, era 200 e tantos mil. Foi o dinheiro que me sustentou. Eu não mandei ninguém embora. Continuei com a fábrica completa, porque o que eu pensava, e todo mundo era muito inocente, né? Vai voltar, a qualquer momento pode Sim, voltar. até tinha uma esperança no final, né. E aí eu não podia vender nada, porque eu tinha um contrato para executar. Enquanto todos os meus colegas estavam vendendo tudo para sobreviver, eu não podia vender nada. E aí, vai que volta mês que vem, eu tenho que ter essas 20 mesas, não sei quantas cadeiras. Tá compromissado. Senão, como é que eu compro de novo? Não tem nem como comprar. Então, eu não vendi nada, gastei o dinheiro. Um ano depois veio a segunda onda. A segunda onda foi destraçalhar, porque aí eu não tinha aqueles 200 mil lá que eu ia comprar para viver o ano inteiro. Aí eu tive que mandar embora, eu tive que, assim, usei todos os benefícios do governo, mas a gente teve que, assim, fazer mais dívida. E isso foi 2021, né? Final de 2021 começamos a voltar. E aí, eu lembrei ali no final de 2021 de um evento, nessa toda esperança que a gente tinha, né? Em 2020, outubro, meio da pandemia, eu fiz um evento de Natal numa casa de festas bem grande. A gente fez uma exposição similar à Casa Cor, em que as pessoas tinham que entrar num ambiente, elas entravam sozinhas. Então, tipo, tinha um grupo de 4, entrava sozinha, via o ambiente todo decorado para Natal, e aí saía para o próximo, aí vinha outro. E a gente com pessoas o tempo inteiro higienizando tudo que era tocado, todo mundo de máscara, porque o nosso objetivo era provar que era possível fazer eventos com segurança. Olha que inocência. Hoje que a gente sabe mais, né? Mas a gente fez, e foi lindo. A gente teve 68 empresas envolvidas, todas assim, numa alegria de poder estar trabalhando, porque a gente tinha ficado ali 6 meses parado, 8 meses. E aí estava todo mundo muito feliz, né. E aí veio a segunda onda em 2021, derrubou uma galera, teve muita gente que não voltou da pandemia. E aí 2022, em janeiro, a gente já estava nesse desespero de executar os contratos que estavam remarcados. Então a gente tinha que vender o almoço para pagar a janta. Foi aí que eu entendi o sentido dessa frase, que eu tinha que vender um evento a mais para pegar aquele dinheiro, executar o evento que eu vendi e os outros que estavam pagos. Olha que surreal. Eu passei por isso e eu paguei o preço de ser muito boa, porque nenhuma empresa entrou a pandemia com tanto contrato que eu entrei. Porque até a pandemia, eu tinha já virado meu negócio, eu virei tendência, eu abri um segmento no mercado. Eu lembro até hoje, eu fui num evento em 2019,
de premiação e eu ganhei um prêmio de empresa mais inovadora. E o dono da casa de festas que me deu esse prêmio falou: "Ela que criou um novo mercado no segmento de casamentos, porque até antes dela a gente não pensava em alugar mobiliário. A gente tinha que ter aquele móvel que a gente tinha que fazer o dinheiro da decoração valer aquele móvel, e aí todo ano a gente tinha que renovar, porque os clientes queriam novidade. Mas a gente não tinha a opção de alugar. Então ela criou essa opção, e aí eu ganhei esse prêmio, então foi muito lindo, assim. Então até a pandemia eu tive uma história muito bonita no meu empreender. De 2015, final ali, 2016 eu conto para valer mesmo, até 2019 final, né. E aí 2020 foi esse ano difícil demais, 2021 também, 2022 a gente executando tudo. O meu grande amigo é dono de um espaço de festas que chama Espaço Panorama. Ele já trabalhava com, projetos sociais com verba de fomento do governo. E aí eu falava muito, eu até brinco, eu me descobri sindicalista na pandemia. Não tenho partidos, mas eu sabia brigar pelo que eu queria, né. Então eu comecei a tentar, eh, criar uma representatividade para o mercado de eventos, porque a gente não tem sindicato. Então, tudo que os restaurantes conseguiram, bares e restaurantes têm um sindicato forte, Sim. academias têm um sindicato forte, então a gente não tem sindicato, não tem associação, não tem nada. E aí eu e o Dudu que é o Eduardo Moreira, que é dono do Espaço Panorama, ele resgatou essa história de que ele tinha um instituto muito tempo antigo que trabalhava com eventos sociais, com causas sociais e eventos esportivos. Ele falou: "Vamos montar um projeto que a gente ajuda a empresas de eventos a voltarem no pós-pandemia. A gente aquece o mercado, a gente ajuda eles, orienta eles a como voltar, como, eh Se reerguer, né? exato, assim, e não só com competências técnicas, mas uma rede de apoio mesmo". Sim. E aí a gente montou esse projeto. Dudu, que tem muita experiência, em articulação, assim, de verbas, tal, foi com a pastinha debaixo do braço andar de secretaria em secretaria, deputado por deputado, conseguiu dinheiro. E conseguiu. E eu só sei que em fevereiro de 2022, eu enlouquecida, ele me liga: "Conseguiu dinheiro. A gente vai fazer o evento, mas tem que ser em junho". Eu: "Por quê?". Porque é um ano de eleição. A gente não pode fazer, evento público com verba do governo no segundo semestre. Aí eu: "Ixi". E tinha Copa, e tinha um monte de coisa nesse ano. 2022 teve Copa? Não, nem lembro. Mas eu sei que era um Sempre a ano Copa difícil. É junto de com a eleição. eleição. Pois é. Então foi um ano muito difícil, eu tive que fazer um evento em 4 meses. Uma mostra. E a gente fez. Em junho, 3 de junho de 2022, eu tinha 228 empresas expondo o seu trabalho de forma inovadora, porque era uma exposição, não era uma feira. Eles tinham o objetivo de cada empresa era demonstrar o seu trabalho em tempo real. Então, se você é o fotógrafo, você tem que estar fotografando. Se você tem doce, você tem que trazer doce para as pessoas comerem. Se você é decorador, você tem que montar o espaço. Você tem que montar uma decoração de uma festa. Então, cada um tinha que se unir com outros e montar uma festa acontecendo em tempo real. Então, a gente montou 9 festas acontecendo em tempo real, uma exposição de fotografia para os fotógrafos mostrarem seus quadros, um palco com shows para as bandas tocarem e mostrarem seu trabalho, DJs também, uma passarela em que desfilaram 9 marcas naquele ano, de vestidos e roupas masculinas, e palestras para ensinar os empresários, temas importantes de gestão. Então a gente trouxe Fantástico. liderança, trouxe cases de sucesso, trouxe novos cerimonialistas que vieram com uma abordagem mais, humana, né, para falar um pouco mais sobre arte, a gente colocou um fotógrafo para falar sobre arte.
que a fotografia é uma uma arte de expressão, Total. né. Então, foi muito lindo. Primeiro Arena Noivas foi, assim, uma conquista. Eu saí de lá no último dia desmaiando no carro com covid. Ah, Eu não sabia, certamente peguei lá, eram mais de 1000 pessoas envolvidas na montagem e tudo mais. Não tinha pego covid ainda, não sabendo, né, e aí peguei, nossa, foi, assim, uma semana muito difícil, porque eu tenho uma filha, né, era bebê, 4 anos naquela época, e 3 anos. E aí foi muito tenso, assim, sabe, eu não podia chegar perto dos meus pais, que eram mais velhos, então foi difícil, mas, foi um sentimento de realização, assim, absurda. Entregamos, no mês seguinte, já eleições rolando, tal, Dudu me fala: "Projeto renovado, ano que vem tem mais". Eu: "Ai, meu Deus, eu não sei se eu quero". Ele: "Quer sim, que olha o tanto de bem que a gente fez para esse mercado. Olha a quantidade de pessoas que não estavam trabalhando e agora estão. Você vai fazer sim, a gente vai fazer". E a gente foi fazer. Nossa, são 6h20. Eu ah, tinha que buscar a Alice na colônia. meu É o Deus. marido. Eu vou Ah, falar pra ele: "Não, tô no podcast ainda, liga lá na Lúdica". Mas, assim, foi lindo e a gente conseguiu, fazer a segunda edição no Ulisses Guimarães. E a gente levou para o Centro de Convenções de Brasília, num ano que a gente estava muito polarizado, né, a política era muito quem é um não é o outro, quem é o outro não é o um, e a gente estava todo mundo sofrendo muito, né, foi logo pós-eleição, e aí a gente criou uma bandeira de que Brasília não é só política. E aí foi a capital do amor, o e amor ao tá cada vez quadrado. crescendo mais os eventos em Brasília, né, Mi? A gente fez, É muito já bonito. fiz 4 edições, as últimas 2 foi lá no Parque da Cidade, no Parque Estações, foram para mais de 8.000 Eu pessoas. acho que a primeira edição a gente até participou. O meu esposo, ele é cantor, né? Que Então, legal! ele tinha uma banda e tocamos muito em casamento, por muitos anos mesmo, assim. E se eu não me engano, na primeira edição a gente estava lá na arena. Olha, que Com legal! a banda, né? Com a banda. Qual o nome da Era banda? Marquinhos Nego na época, era ele Ah, mesmo, o nome dele, aham, com a banda. Se eu que não me engano, a gente estava legal! lá na Olha primeira. aí, a gente movimentou esse mercado E demais. foi muito uma dificuldade muito grande, né, Para para quem voltar, tu para todo mundo. Eu que era uma foi empresa muito difícil. organizada, passei muita dificuldade. Foi muito assim, hoje eu me vejo assim, uma profissional muito mais casca grossa do que eu já era com 20 Sim, anos de carreira, muito mais, segurança, até emocional, porque o que a gente passou nessa pandemia e ainda sendo empresário foi muito complexo. E eu consegui dar a volta por cima. Hoje as minhas empresas são muito fortes. Eu tenho uma marca muito forte no meu nome, por isso a gente fez uma análise de posicionamento, de branding, com consultoria, com agência, e o resultado já era o que eu já sabia: a empresa tem que ser meu nome. total. Então o grupo Michele Sintra nasceu dessa fortaleza que a gente criou entre as empresas, né, então a gente tem Rose Bueno Móveis, na locação de móveis e decoração de eventos, a gente tem Michele Sintra Eventos fazendo cerimonial e produção de eventos, então eu faço cerimonial e assessoria para casamentos, mas também faço produção de festas de final de ano, eu não sei quantas eu já fiz esse Confraternização. ano. Confraternizações, faço aniversários e faço as grandes produções. O Arena Noivas tem, esse ano que a o número que eu tenho é o formal, eu emiti 3.500 crachás, mas eu sei que tinha muito mais gente lá na produção. Então eu tinha mais de 3.000 pessoas envolvidas na montagem daquele evento, eu tinha 18 festas acontecendo em tempo real. Eu tive esse ano 4 casamentos, não, 6 casamentos reais.
acontecendo no nosso espaço. E muitos shows, desfiles. Esse ano eu lancei a Semana da Moda de Casamentos de Brasília. A gente contratou um produtor de desfiles profissional, com uma carreira, uma bagagem bem conhecido, chama Pedro Abdala. Ele produziu o nosso palco de desfiles, a gente tinha uma sala de desfiles profissional e a gente deu oportunidade para estilistas que nunca tinham desfilado, nunca tinham colocado modelo nos seus vestidos e pisado numa passarela, tendo desfile, entendeu? Tendo contato com o que eles teriam no São Paulo Fashion Week. Então foi muito legal. E o Arena Noivas é sobre isso, é sobre dar oportunidade para as pessoas serem mais profissionais do que elas já são. É transformar os artistas em empresários e dar acesso. A gente vai ter que marcar outro podcast para a gente falar sobre esse tema em específico, que é esse mercado informal e como a gente consegue, né, ajudar essas pessoas que estão na informalidade com conhecimento. Por muitas vezes ele não está informal porque ele quer ou porque, né, às vezes por muitas necessidades, às vezes falta de conhecimento, ignorância mesmo no sentido de Falta de desconhecer, tempo. falta de tempo, né? Então muitas a gente Depois que eu te contar todos os motivos, você não vai acreditar. Mas vai ter que ser outro vai, podcast, a né? gente vai marcar, a gente vai marcar um próximo. Já deixo o convite aqui para você, pra gente, porque aqui é assunto para mais de meses. Deixar a gente vai esquecer as crianças, né? Esqueci. Não, isso é tem que estar no podcast, Tem viu? que estar, não vai editar, viu, Não Gabriel? corta, Gabriel, porque isso é a empresária É na o vida real. é A isso. gente é assim, É eu isso. saí daqui, eu vou sair daqui desesperada e no lá pedir desculpa para coordenadora da escola, É porque eu isso esqueci aí. minha filha. E essa é a nossa vida, É isso. porque a gente gerencia. Mas da próxima vez você deixa ela aqui, na colônia aqui. Pronto, Já tá tô- combinado. No próximo podcast ela já fica na colônia aqui, que aí pronto. A gente pode falar que não tem. Adorei. Muito Mi, bom. queria te agradecer muito. Eu tô impactada real com a tua história. Fiquei por vezes emocionada que história linda, que história de vida. A tua história é uma história inspiradora para nós que somos mulheres, que passamos por muitas vezes por momentos de culturas machistas, mas que quando a gente ouve uma história como a sua, a gente vê esperança, a gente vê luz no fim do túnel, a gente vê momento que, cara, é possível. A gente pode, a gente consegue. Se não foi por aqui, a gente vai por aqui. Sempre lembrando da completude que você bem trouxe aqui. Sempre lembrando de que, cara, se você quer, vai atrás até o fim. Porque você consegue. É isso. Tem É sobre espaço para todo mundo, né? Não, a gente tem que falar de empreendedorismo feminino no próximo isso. também, Vamos. que foi a bandeira que nasceu depois do Arena Noivas, quando eu vi a quantidade de mulheres que Ela me precisam de falou, rede de gente, que apoio. 80%, foi esse número que você me trouxe, né? 80% das empresárias de eventos que participaram do Arena Noivas, eu tô falando de mais de 1.200 empresas, São mulheres. 80% são mulheres. São lideradas por mulheres, são empresárias mulheres. E 60% A é gente tem que informal. botar um podcast no Arena Noivas no próximo. A gente tem que botar, a gente vai botar, porque a gente tem que dar voz para Conta muita comigo. gente. Eu conto. Conta comigo. Tá combinado. Pacto fechado. Mi, obrigada mais uma vez aqui pela sua generosidade em trazer tanta inspiração, por contar a sua história. Obrigada. Quero deixar aqui já meu convite para a gente falar nos próximos de empreendedorismo feminino. Vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre dar oportunidade para essas pessoas que estão talvez aí no mundo informal, mas que é possível sim empreender, mesmo sendo mulher, mãe, tendo 1001 tarefas para fazer, é possível. Então, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu que agradeço. Essa foi uma oportunidade linda de conversar com uma pessoa tão empática. Obrigada. E que a conversa fluiu tanto. Tanto que a gente perdeu a hora aqui. A gente esqueceu os meninos. Muito bom, minha querida. Obrigada, viu? Foi ótimo. Foi. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta e compartilha. E se inscreve no canal. Tô vendo você aí do outro lado, só
consumindo o nosso conteúdo e ainda não está inscrito. Então se inscreve agora, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e entrega para mais e mais pessoas que precisam dessa mensagem. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Michelle, as redes sociais do evento, para vocês já conseguirem fazer uma conexão. Se você é profissional, informal ou formal, da área de casamentos, da área de eventos ou de qualquer outro nicho e queira fazer uma conexão com a mim, vou deixar aqui na descrição para vocês já poderem fazer esse networking. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!